que pela fé você vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória, em nome de Jesus. Agora eu quero passar a oportunidade para a nossa querida preletora desta tarde, Daniele, minha filhinha, minha primogênita. Com a palavra, Daniele. Boa tarde, a paz do Senhor para todos. Desculpa a voz, porque eu estou bastante resfriada, mas espero que os irmãos estejam me ouvindo. Essa semana eu fiquei pensando, né, no que trazer essa tarde, e o Senhor me trouxe uma passagem que ela é bem curtinha, mas como Deus falou comigo através dela. Se quem tiver Bíblia e puder abrir em 2 Reis, capítulo 6. Eu vou ler do versículos 1 ao 7 e depois eu começo a ministrar. E a gente começa a pensar sobre essa passagem. Essa passagem ela é bastante conhecida, muita gente já ouviu a pregação sobre Eliseu faz o machado flutuar, então é uma passagem muito conhecida. A palavra de Deus em 2 Reis diz o seguinte: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos, contigo, é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o ferro caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar, e então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendendo ele a mão, o tomou. Já peço perdão aos irmãos se eu chorar, porque além de ser chorona, ainda gestante fica 2 vezes mais chorona, né? Mas só para contextualizar e a gente começar a pensar nesses versículos que eles são bem curtos, mas que me trouxe lições assim muito profundas. A história da nação de Israel, ela, ela foi dividida num certo momento em Reino Norte e Reino Sul. O Reino Norte ficou conhecido como Israel e o Reino Sul como Judá. Historicamente, se a gente for olhar esse período da nação de Israel, o Reino Norte ele foi um reino que sofreu muito, com reis muito maus. Ele também foram os primeiros a serem levados cativos para a Babilônia. Então, é uma nação que, quando a gente começa a ler a Bíblia, o Reino Norte, né, a gente começa a ver que foi muito perseguido. Inclusive, antes de chegarmos nessa passagem, existia um rei chamado Rei Acabe, cuja mulher era Jezabel, que foi um dos piores reis daquela nação. Na época do rei Acabe, ocorreu o que a gente pode considerar como genocídio de profetas. Ele perseguia os profetas e matava os profetas, ele e a sua esposa. E o que eu percebo? Que todas as vezes que a gente está passando, a nação, né, passa por um momento muito ruim, sob um jugo muito pesado, sob governos de homens muito maus, Deus ele percebe a necessidade de levantar na mesma proporção homens de Deus muito sérios, homens de Deus assim que marcam também a geração, na mesma proporção que tem homens muito maus governando e perseguindo a igreja, Deus ele levanta homens também para que dê um alívio para o povo, porque a gente vê que naquele momento do rei Acabe, Deus levanta o profeta Elias. E foi um profeta que marcou também a geração, foi um profeta que, se a gente for ler os milagres que ele realizou, né, através de Deus, foram muito, muito grandes, muito marcantes. E aí a gente chega nessa passagem aqui e já não é mais Elias, porque Elias ele havia sido arrebatado. Elias foi um profeta tão diferenciado que ele nem passou pela morte. A Bíblia diz que Deus o tomou, né, o levou. E só que antes de Elias ir ao céu, Eliseu, que era seu discípulo,
pede para Deus o quê? Eu quero porção dobrada do espírito que está sobre Elias. Então, Eliseu, ele recebe da parte de Deus uma porção dobrada do que Elias já tinha, que já era muita coisa. E aí a gente chega aqui na passagem de Segunda Reis, e a gente já está com Eliseu como profeta daquela nação, do reino norte de Israel, e o rei já não é Acabe, nem a sua esposa Jezabel, porque ambos haviam morrido, já é o rei Jorão, filho de Acabe. Mas que também a Bíblia diz que era um homem mau e que fez coisas más. E aí a gente chega nessa passagem e a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que existiam discípulos daquele profeta Elias. Alguns pregadores, eu realmente não consegui encontrar o respaldo bíblico, eles dizem até que isso daqui seria uma escola de profetas, porque existia o profeta Elias e existiam ali aqueles discípulos que ficavam ali aprendendo com Elias. Então, eles denominam isso como uma escola de profetas. E aí, a primeira coisa que me causa espanto é que a gente está vindo de um período de governo em que os profetas eram mortos. Aí quem sucede é o filho daquele homem mau, o que nos leva a crer que ele vai dar continuidade à maldade que ele praticava. Mas ainda assim, aquele número de discípulos dos profetas aumentavam. Porque mesmo diante de uma nação ruim, de um momento ruim da história, é o que eu disse, Deus levanta homens para marcar a geração e para mudar, né, a história daquele país. Então, a Bíblia diz que eles estão lá num local e eles olham para Eliseu e falam, olha, o lugar que a gente está pequeno já para a gente. Vamos agora para um outro lugar, porque a gente quer construir uma tenda maior. Então, eles estavam com uma visão de expansão, de crescimento. Eles olharam para aquele espaço e falaram, olha, isso daqui está pequeno para a gente vai crescer mais e mais, vão ter mais discípulos de profeta, vão ter mais homens de Deus sendo levantados. A gente não está confortável mais aqui, deixa a gente construir uma tenda maior. Eliseu, ele autoriza, ele fala, não, então podem ir. E aí começam as lições que eu tirei dessa história, que ela é muito breve, mas traz realmente muita profundidade para nós. A primeira coisa que eu vejo nessa lição é que eles desejam ir para um lugar e desejam construir uma tenda maior, mas eles se preocupam em convidar o profeta Eliseu para ir com eles. E aí a primeira lição que eu gostaria de deixar para a gente nessa tarde é: decida levar Deus com você. A gente está trabalhando no Antigo Testamento, então o profeta ele tinha essa representatividade de Deus porque o homem ainda não tinha o acesso direto a Deus. Precisava dos profetas, dos sacerdotes, para que eles pudessem chegar até Deus. Depois que Jesus veio e o véu do templo foi rasgado, todos nós já temos livre acesso ao Senhor, e graças a Deus por isso. Por isso que aqui eles convidam o profeta. Mas quando a gente traz para os dias de hoje, o convite é para que o próprio Deus vá com a gente. Nós temos essa permissão para pedir que Deus nos acompanhe. Então, não tome nenhuma decisão, não caminhem, não vá a nenhum lugar sem antes pedir para que o próprio Deus vá com vocês, porque isso faz toda a diferença no curso da história da sua vida, vai fazer toda a diferença se o Senhor estiver com você e se o Senhor não estiver. Então, a primeira lição é: decida levar Deus com você. A segunda lição é que, às vezes, viveremos em nossa vida perdas que nós não calculamos. Quando esse homem, um dos homens, dos discípulos dos profetas, estava cortando lá a viga dele, a madeira para fazer a viga dele, o ferro do machado dele soltou e caiu no rio. Eles planejaram tudo. Eles planejaram as madeiras necessárias, eles planejaram, provavelmente pensaram e projetaram o tamanho da tenda, eles escolheram um lugar, olha, vamos ali para o Rio Jordão, ali é bom, o lugar é bom, dá para a gente construir. Mas na nossa vida, por mais que a gente planeje muito bem as coisas, e quem é muito controlador tem isso de planejar muito bem as coisas, ainda assim, a gente pode viver perdas que nós não calculamos.
Imprevistos fazem parte das nossas vidas. Isso é a vida. Não adianta, por mais bom planejador que você seja, por mais calculista, por mais que você pense ter todas as coisas sob seu controle, tudo extremamente pensado, e se acontecer isso e isso, ainda assim, imprevistos podem acontecer. As coisas fogem do nosso controle, algumas vezes. A terceira lição que eu vejo nessa história é que, às vezes, as coisas podem dar errado, mesmo quando estamos fazendo a coisa certa. Aqueles homens tinham um propósito correto, era crescimento da obra. Aqueles homens estavam no lugar certo, ali próximo do Rio Jordão. Aquelas pessoas eram as pessoas certas para eles estavam com o profeta, estavam com os discípulos, a coisa era certa, mas ainda assim deu errado. Alguma coisa ali deu errado. E isso é importante a gente saber. As coisas podem dar errado, mesmo quando estamos fazendo a coisa certa. Porque a gente tem uma mania, o ser humano, né? E acha que é tudo muito cartesiano. Você planta e você colhe. E ok, isso é bíblico. A lei da semeadura é bíblica. Mas entre o plantio e a colheita, coisas podem acontecer. A colheita ela é certa. Se você plantou morango, você vai colher morango. Mas até colher o morango, algumas coisas podem dar errado, algumas coisas podem fugir do seu controle. Isso significa que você não vai colher o morango? Não. Isso significa que Deus não está com você? Não, não significa nada disso, mas é porque isso faz parte da vida. A vida é isso. E quando eu estava pensando nessas lições, eu lembrei muito do tio Eleazar, porque ele sempre fala que quando ele pensou em abrir a fábrica do gelo e a empresa que ele tem hoje, e ele comprou a máquina, imediatamente em seguida, logo depois que ele fez a compra daquela máquina caríssima, que ele investiu talvez todo o recurso que ele tinha, o mundo decretou uma pandemia. Como que você imagina, você planeja tudo, imagina eles planejando, não, vamos comprar nesse período, porque aí quando ela estiver funcionando, já vai estar próximo do verão e a gente já vai começar trabalhando com muita força e vai conseguir recuperar o dinheiro e fazer e não sei o quê. Pandemia, para tudo. Ninguém pode fazer mais nada. Se você não crê que você está sob a direção de Deus, e se você não sabe que lá atrás você convidou Deus para estar no projeto, você se desespera. Você fala, não, Deus não está nisso, já começou dando errado. E não, Deus não está nisso, porque está dando errado já no início. Mas, irmãos, volto a te dizer, se você convidou Deus para o projeto, ainda que durante a caminhada algumas coisas, alguns imprevistos aconteçam, algumas coisas saiam do seu controle, creia, a colheita ela vai acontecer. Deus vai ajustar de novo todas as coisas. A quarta coisa que eu vejo nessa história, quando as coisas não estão bem ajustadas, a ruptura é uma questão de tempo. A Bíblia, quando ela fala no versículo 5, o que é que aconteceu? Ela diz, sucedeu que, enquanto um deles cortava, né, um tronco, o ferro caiu na água. Não foi o machado que ele largou na água, foi o ferro que soltou do cabo e caiu na água. Ou seja, aquele ferro e aquela madeira, aquele cabo, eles não estavam bem ajustados, provavelmente, a ponto daquilo soltar e cair na água. Então, a quarta lição que eu vejo nisso é que coisas que não são bem ajustadas, não estão alinhadas, elas tendem à ruptura. Ajuste as coisas, alinhe as coisas, para que isso não aconteça, porque coisas que não estão bem ajustadas, o tempo vai acabar dando por findando com aquilo. A quinta coisa que eu vejo é que aquele ferro era emprestado. Inclusive, quando o ferro cai na água, o homem grita desesperado e a primeira coisa que ele diz é: o ferro era emprestado. E por que ele faz isso? Porque
aquela parte, aquele ferro, naquela época, tinha um valor muito alto, custava caro. Tanto que aquele homem nem tinha aquela ferramenta, ele precisou pegar emprestado com alguém para poder contribuir, para poder fazer a parte dele. E aí, justamente, a parte mais cara daquela ferramenta se desprende e cai no rio. Alguém pode pensar e ser levado a pensar, nossa, que homem louco, pegou emprestado algo tão caro. Mas posso fazer uma pergunta? O que é nosso nessa vida? De verdade, o que é nosso nessa vida? Os filhos são empréstimos. A nossa vida é um empréstimo de Deus. Os nossos bens são emprestados. O nosso ministério é emprestado. A nossa carreira é emprestada. É tudo empréstimo para aqueles que creem que Deus é soberano e governa sobre todas as coisas. Nada é nosso. Um dia prestaremos conta de todas essas coisas, de tudo. E talvez nos falte olhar para aquilo que Deus nos empresta, como o valor que eles têm, porque é caro. Nada do que Deus nos emprestou nessa terra é barato, é caro, irmãos. Tudo aquilo que Deus está depositando na sua mão, tudo aquilo que Ele está te confiando, é caro, custa muito caro. Exatamente, concordo, Gabriel. Tudo é caro. A nossa vida é cara. A nossa saúde é cara. Os nossos filhos são caros. E como a gente tem tratado tudo isso? A gente precisa olhar para todas essas coisas e talvez isso mude até a forma como a gente se relaciona com elas. Porque se a gente olha para o nosso trabalho e pensa, não, isso é um empréstimo, Deus está me emprestando, está me dando capacidade para exercer isso, a gente vai trabalhar de uma forma diferente. A gente vai dar mais valor àquilo. Se a gente olhar para a nossa família e falar, nossa, Deus está me emprestando essa família, a gente vai dar mais valor, a gente vai olhar para aquilo de uma forma diferente. Nossa, o meu filho é um empréstimo, Deus está me emprestando ele para eu cuidar aqui na terra. A gente vai passar a olhar de uma forma diferente. A sexta coisa que eu vejo nessa história é que o homem de Deus, o profeta Eliseu, quando viu aquela cena, ele pergunta para o homem, onde caiu? É uma pergunta direta, é uma pergunta assertiva. O profeta ele não perguntou como que caiu, mas o que você estava fazendo quando o ferro caiu, mas por que você não prestou mais atenção para o ferro não cair? Não teve esse diálogo entre o profeta e o homem. O profeta ele disse, onde caiu? E a única preocupação de Deus para as nossas vidas é que a gente saiba exatamente onde caiu. Deus, ele sabe das nossas escolhas, ele sabe dos caminhos que percorremos, mas quando nós gritamos, quando nós pedimos ajuda, a pergunta de Deus, ela é direta também. Onde caiu? Onde foi que aconteceu a queda? Porque Deus, ele não está preocupado com o que aconteceu antes, ele está preocupado em resolver o problema. Nosso Deus, ele entra na história sempre para resolver o problema. Então, ele é assertivo quando ele pergunta onde caiu. E a nossa função é só saber exatamente onde caiu. Porque, às vezes, a gente finge que não sabe, né? Mas eu acho muito improvável, quando a gente analisa a nossa vida, a gente não saber onde foram as nossas quedas. Se cada um for analisar, com certeza vai saber e vai dizer, Deus, foi aqui, ó, foi nesse momento aqui que eu caí. Foi nesse momento aqui que o negócio desajustou. Foi nesse momento aqui. E a pergunta de Deus é, onde foi? Para ele resolver o problema, você precisa identificar somente onde foi. A sétima lição que eu vejo dessa história. Porque Eliseu não usou o próprio cabo do machado para fazer o ferro flutuar. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas a Bíblia diz que Eliseu vai lá, corta uma madeira nova, e lança sobre as águas para fazer o ferro flutuar.
Mas o cabo do machado também era de madeira. E também já estava pronto ali. Por que Eliseu não pegou o próprio cabo do machado, que já estava ali, que já era de madeira, para realizar o milagre? Porque, assim, madeira por madeira, a madeira não é capaz de fazer um ferro flutuar, em hipótese alguma. Nenhuma lei da física vai explicar como é que jogar uma madeira vai fazer um ferro flutuar. Mas por que Eliseu fez questão de cortar algo novo para lançar sobre o rio para poder fazer aquele ferro flutuar? Porque Deus não usa as coisas velhas. Deus não usa as coisas que te levaram à queda. Entenda bem uma coisa: se aquilo ali te causou a queda, se aquilo ali estava desajustado, se aquilo ali não era para fazer parte da sua vida, Deus não vai utilizar aquele pau novamente. Aquele cabo não vai ser utilizado mais. Deus, ele pega as coisas novas e faz tudo novo, porque para ajustar perfeitamente, ele precisa que tudo esteja novo. As áreas que não funcionam, elas serão descartadas. E aí, às vezes, a gente fica chorando: por que, Senhor, o Senhor está tirando fulano? Por que o Senhor está me afastando disso? Por que aquilo não deu certo? Se aquilo ali te levou à queda, se aquilo ali está te afastando do propósito, se aquilo ali está atrasando a obra de Deus, Deus vai tirar e vai usar novo, vai cortar madeira nova e vai ajustar no ferro para que não aconteça novamente, porque a preocupação de Deus é que você não chore as mesmas perdas de novo. E aí, às vezes, a gente fica achando: mas, meu Deus, Deus não quer que você chore pelas mesmas coisas mais de uma vez. É uma vez só. Aconteceu, caiu, o ferro soltou. Agora, Senhor, agora eu vou fazer novo. E o meu ajuste não vai mais te produzir queda na sua vida. Com o meu ajuste, o ferro vai encaixar e você vai poder fazer a obra sem que tenha que parar novamente, sem que tenha que chorar novamente, sem que tenha que se decepcionar novamente. Então, quando Deus, ele devolve o ferro para aquele homem, quando o profeta devolve o ferro para aquele homem e coloca num cabo novo, ele está dizendo: olha, agora não vai dar mais errado, agora vai dar certo. Agora as coisas não vão mais ficar desalinhadas, com frouxidão. Não, agora eu estou colocando tudo novo, ajustado, ferro ajustado ao cabo, de forma que ele não vai mais soltar. Ou seja, Deus faz as coisas novas para que elas funcionem perfeitamente. A 8ª lição que eu vejo: por que Deus permitiu tudo isso? E a gente precisa se perguntar sempre. As coisas, elas não estão escritas na Bíblia aleatoriamente. A Bíblia é a voz do Senhor. E são lições. Deus, ele teve o cuidado de fazer com que isso ficasse registrado, justamente para que a gente hoje, tantos anos depois, pudéssemos ter um norte, uma bússola, saber como fazer, o porquê fazer, como caminhar. Então, por que Deus registra em 7 versículozinhos essa história? Porque o nosso Deus é um Deus relacional, que ensina enquanto caminha com a gente na vida. Deus é um Deus que se apresenta nas tempestades e que interage com a gente. Deus, ele não é um Deus da teoria. Não é um Deus que a gente vai filosofar sobre ele e ficar falando porque ele é... Não! A gente serve a um Deus que se relaciona com a gente. É um Deus tão relacional que ele se preocupa com as nossas questões. Aquele homem perdeu um ferro e alguém poderia dizer: nossa, ele que deu o jeito dele, ele que arrume outro, ele que pague o empréstimo lá que ele pegou. Não, Deus se preocupa com as nossas questões. Para você pode ser pequeno o problema do outro, mas Deus se preocupa. Para você pode não ter valor nenhum a preocupação do outro, o que o outro está passando, mas o nosso Deus relacional se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida. Esse Deus, ele é tão relacional que a Bíblia diz assim, que ele disse: olha, buscar-me-ei e me encontrarei quando me buscardes de todo o vosso coração. É impossível, eu ouso dizer, é impossível
você buscar o Senhor de todo o seu coração e não encontrar. Porque Deus estaria indo contra a própria palavra dele, e a palavra dele diz que ele não mente, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando ele diz, olha, se vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me encontrar. Eu serei encontrado por vocês, serei achado por vocês. Então, Deus não se esconde, Deus não é um Deus que não tem prazer no relacionamento, Deus não é um Deus que deixa você passar pelas intempéries da vida sem se preocupar, sem estar com você, sem fazer daquilo uma lição para você. Então, todas as situações da nossa vida, todas, sejam elas boas, sejam elas ruins, os imprevistos, tudo que acontece, Deus ele está nos permitindo passar justamente porque dali ele quer tirar uma lição, quer que você aprenda mais sobre ele quer se revelar mais a você. Porque às vezes a gente esquece de Deus, né? Não é esquece, mas eu acho que os momentos que a gente mais conhece Deus são os momentos dos imprevistos, que é justamente quando as coisas fogem do nosso controle. Quando tudo está indo como a gente planejou, é muito tendencioso de nossa parte deixar Deus ali, sabe? Ele fica ali, eu fico aqui, tá tudo dando certo, eu vou seguindo. Aí, quando alguma coisinha sai do nosso controle, aquele imprevisto surge, aquela perda que não estava planejada acontece. Aí a gente fala, opa, agora não dá mais para mim ficar sozinho, não. Para eu ficar sozinho, não. Agora eu não consigo mais seguir sozinho, não. Peraí, Deus, eu preciso agora, que isso daqui não estava no meu controle, isso daqui saiu do meu controle. E é isso. Então, Deus permite muitas das vezes esses imprevistos, até para mostrar que a nossa humanidade, né? É mostrar a nossa limitação e para nos aproximar dele. Justamente por quê? Porque ele é um Deus relacional. Ele é um Deus que se relaciona com os seus servos. Ele é um Deus que ensina através da prática. Ele ensina você ali vivendo. Quando a gente escuta, e essa live ela trouxe muito isso para a gente, quando a gente escuta os testemunhos da tia Vera, da tia Érica, do tio Eleazar, do Rodrigo que estava falando, você percebe que é sempre assim, o homem se aproxima de Deus, Deus se aproxima dele e se revela. Quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais Deus se revela a ele, mais se aproxima dele. Então, na verdade, Deus se revela a quem busca essa revelação, né? Então, o Rodrigo mesmo estava falando das experiências que ele teve dos últimos tempos para cá, desde que ele se firmou novamente com o Senhor, ele e Alice passou pelo batismo, quantas coisas eles já vivenciaram com Deus, justamente por essa busca. Quanto mais eles se aproximaram de Deus, mais Deus se revelou, e é uma fonte inesgotável, porque quanto mais a gente se aproximar, mais Deus vai se revelar, e quanto mais a gente se aproximar, mais Deus vai se revelar, isso não tem fim. Então, o que eu tinha para trazer nessa tarde era justamente essas 8 lições que eu trouxe. Decida levar Deus com você. Não importa, pode ser a coisa mais boba que você vai ter que decidir, pode ser a coisa mais simples. Talvez você olhe para a situação e fale, não, isso eu domino, isso daqui é minha área, minha especialidade, isso daqui não tem como dar errado. Decida levar Deus com você. Por quê? Porque a gente pode viver perdas que nós não calculamos nas nossas vidas. Porque as coisas podem dar errado mesmo quando estamos fazendo a coisa certa. Porque coisas que não estão bem ajustadas, elas rompem com uma questão de tempo. Porque as coisas que Deus nos dá aí, eu digo tudo, porque eu olho para a minha vida e eu percebo que tudo é um empréstimo, são caras. E um dia nós daremos conta de tudo que Ele tem nos emprestado. Porque a gente precisa identificar na nossa vida onde foram as quedas. Porque Deus ele é um Deus também que só age com racionalidade. Deus ele não faz nada que você não vai entender, que não tenha significado para você, que você não perceba. Deus ele vai agir onde você caiu, desde que você perceba que você caiu ali. Desde que você reconheça ali o seu erro. Fale, Senhor, aqui. Aqui foi onde a coisa desandou. Porque Deus ele precisa te ensinar. Deus ele não faz se isso não for produzir em você mudança, se não for produzir em você nenhum tipo de ensinamento. Deus ele não é vazio. As coisas do Senhor não são vazias, elas vão e produzem o resultado para o qual elas estão sendo enviadas, sempre. Porque Deus, ele vai descartar as coisas que não servem.
E tudo bem, porque ele traz as coisas novas, coisas que vão ter funcionalidade na sua vida. Ele vai tirar as coisas que te fizeram chorar, vai tirar as coisas que te levaram à queda, mas vai te dar uma ferramenta que você vai utilizar na obra e que você não vai mais precisar parar, que a obra não vai ser prejudicada, que você não vai mais se preocupar, não vai ter mais decepção nem choro para o seu coração. E porque Deus permite essas coisas, porque Ele quer se relacionar com a gente. E quanto mais Ele se relaciona com a gente, mais a gente conhece da parte de Deus. E quanto mais a gente conhece de Deus, mais tem para a gente conhecer de Deus. E isso é uma fonte inesgotável, não tem fim. Até que a gente esteja com Ele no céu, a gente vai conhecer e vai ficar surpreso com quanto Deus ainda tem para nos revelar da parte dele. Então foi isso que o Senhor colocou no meu coração, que vocês fiquem com essa palavra, busquem o Senhor de todo o vosso coração, que vocês encontrarão o Senhor, porque isso é o próprio Deus nos falando. Creiam que Deus ele se preocupa com as nossas questões. Nada, absolutamente nada, foge do controle dele, nem com menos, Deus olha como uma coisa com menos valor. Ah, não, isso eu não vou me meter, não. Não, Deus, Deus se importa com tudo. Tudo que tu levar diante do altar, Deus vai entrar com providência. Qualquer coisa. Não importa o que, o Senhor, ele se preocupa com todas as nossas questões. E era isso que eu tinha para trazer essa tarde. Obrigada. Glória a Deus por essa palavra tão maravilhosa que nos faz refletir, né? Pensar que de verdade tudo vem de Deus, tudo é dele, e como nós estamos tratando, né? As coisas de Deus, as coisas que Deus confiou a nós. Que palavra gloriosa, vou guardar ela no meu coração. Essa semana, com certeza, nós iremos estar, falar como o pastor Moisés, né, ruminando essa palavra, né, para que a gente venha tirar proveito dela, para que a gente venha extrair tudo de bom que o Senhor nos falou hoje, para que a gente venha escrever nas tábuas do nosso coração, né, ficar gravada, para a gente poder dar valor a todas as coisas, sejam pequenas, sejam grandes, tudo vem do Senhor, que a gente possa dar valor a tudo que o Senhor nos deu, tudo que o Senhor colocou nas nossas mãos, tudo que o Senhor nos trouxe, né? Em momentos de adversidades, em momentos de dificuldade, o Senhor traz aquela coisa boa, o Senhor traz a solução e que a gente valorize tudo isso. Daniele, que Deus continue te usando, minha filha. Você tem esse chamado, né? Que o Senhor continue aperfeiçoando esse talento que Ele te deu para ministrar a palavra dEle, para trazer esclarecimento através da palavra deles a todos que estão à sua volta. Que você resplandeça a glória do Senhor por onde você passar. E eu quero louvar com um hino antes de fazer a oração final. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém pediu para fazer algum comentário? Não? Então eu vou tocar um hino para nós adorarmos que fala justamente isso, a gente se fazer como criança, né? Para estar nos braços do Pai, ser cuidado por Ele. Vamos então adorar o Senhor com esse louvor? Gabriel, pode colocar.